Vou dar algumas dicas para vocês de como dar uma aula de Pilates com qualidade. Algumas podem parecer um pouquinho controversas, um pouquinho diferentes do que vocês podem estar habituados ou verem por aí, mas elas vão fazer completa diferença na sua aula e na qualidade dela. A primeira dica é: não demonstre o exercício. Por quê, Verena? Como assim não vou demonstrar o exercício? Porque simplesmente você vai parar a sua aula, parar o que o seu aluno está fazendo, tirar ele do aparelho, para você entrar no aparelho e demonstrar. Isso vai acontecer uma quebra na aula. Então ele deixa de fazer um exercício simplesmente porque você vai mostrar para ele. A gente sabe que tem alguns alunos que são extremamente visuais. Porém, se você tiver um bom comando verbal e um hands-on assertivo, não vai ter a necessidade de você parar a aula para demonstrar o que precisa ser feito para o seu aluno. Ele vai entender. A comunicação ela tem que ser clara e objetiva. Se é estenda o joelho, estique seu joelho, dobre seu joelho, fale de forma muito clara, não dobre a 95 graus o seu joelho, enfim, o mais assertivo possível. Dica número 2. Se você tiver mais de um aluno fazendo aula junto no mesmo horário, o ideal é que os 2 alunos, ou 3 alunos, ou 4 alunos, enfim, façam o mesmo exercício. Ah, mas cada um tem a sua particularidade. Realmente, cada um tem a sua particularidade. Isso vai ser trabalhado dentro do mesmo exercício. Mas, Verena, como assim? Aí meu aluno vai achar que eu tô dando a mesma aula sempre? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Eu já vi muitos estúdios trabalhando dessa forma, em forma de rodízio. Cada aluno faz um exercício e aí no outro dia eles trocam. Eles não estão fazendo a mesma aula? Por exemplo, tem uma pessoa que veio segunda e quarta. Na segunda eu dou reformer para um e chair para outro. Na quarta, eles trocam. A aula acaba sendo a mesma. Como que nós vamos fazer a correção desse aluno? Se eu estou passando, às vezes até demonstrando um exercício para o aluno A, e aí eu viro de costas para ele para demonstrar e para passar o exercício para o aluno B. Esse aluno A termina, vira para você e fala: professor, acabei. Aí você mal vira para ele e fala de costas, assim: ah, faz mais 10. Isso é péssimo. Isso quebra aquela fluidez, que são um dos princípios fundamentais do Pilates. Isso atrapalha a sua aula e atrapalha principalmente o resultado dos seus alunos. E vai chegar um determinado momento em que esse aluno vai parar de vir porque ele não está vendo o resultado que ele deveria estar vendo. Então, fazer uma aula em grupo, em que todos fazem o mesmo exercício, você consegue explicar melhor, você consegue corrigir melhor, você consegue adaptar as particularidades de cada um. Por exemplo, eu tenho um footwork que eu estou fazendo no Reform, todos estão fazendo footwork. Eu consigo identificar que tem um aluno que tem uma rotação externa de quadril, eu posso pedir para que ele faça o footwork com o pé paralelo. Ou eu tenho um aluno fazendo um 100, que tem uma lesãozinha na cervical, sente muita dor, eu posso fazer uma adaptação para aquele aluno em específico, porém todos os outros vão estar fazendo a mesma coisa. E fica muito mais fácil para você corrigir. Dica número 3. Instrutor de Pilates usa calçado, tênis, crocs, o que for. É importante para a segurança do aluno, principalmente, e para a sua segurança. Em determinados exercícios, você vai precisar pisar literalmente no aparelho. E não se pegue tanto, e vai sujar. O ideal é que você tenha um calçado que fique dentro do estúdio e somente dentro do estúdio, para você colocar quando chegar e retirar quando estiver saindo, e que você faça todos os exercícios e você fique transitando dentro do seu espaço com esse calçado. É muito mais seguro, porque meia escorrega. Você com o pé descalço pode escorregar. E se você está de tênis ou de crocs, de sapatilha, ou o que for que tenha mais estabilidade, isso vai te dar segurança e segurança para o seu aluno, principalmente. Dica número 4. Ia ser super importante, não converse demais com o seu aluno. Ai, Verena, como assim? Pois é. Nós não somos terapeutas, nós não somos psicólogos. Então, por mais que nós tenhamos uma conexão com o nosso aluno, a gente tá ali, aquela hora dele é para ele fazer exercício físico. Como que nós vamos ajudar aquela pessoa a evoluir de alguma forma, a tirar aquela dor? É ouvindo? Sim, claro, não tô falando para você não ter empatia, para você não ter uma conexão com essa pessoa. Mas o importante é, toda vez que a aula começa a se transformar numa terapia, você perde, o aluno perde.
Ele não está pagando para estar ali para conversar. Ele está pagando para estar ali para fazer pilates. E o seu papel como professor é dar uma aula de pilates. Quinta dica. Talvez seja a mais importante, a que mais vai fazer diferença na sua vida como professor de pilates. Pratique o que você fala. Então, dar aula simplesmente sem fazer aula não faz sentido. É como se você falasse uma receita e nunca tivesse feito a receita. Não tem como você aperfeiçoar a sua técnica. Você precisa sentir no próprio corpo antes de passar isso para outra pessoa. Então é fundamental que você treine. E se puder, treine todos os dias. Treine todos os aparelhos. Vocês têm aqui comandos verbais, vocês têm hands-on, vocês têm tudo para treinar da forma mais correta possível. Se der, faça aula com algum professor, nem que seja online. Coloca a câmera do celular ali, liga no Zoom, conversa com alguém para te dar aula. Se tiver alguém junto com você, um outro instrutor que possa te ajudar, melhor ainda. Mas o mais importante é treinar sempre.